Oi, meninas! Vamos crochetar? Vocês querem aprender a como que eu confecciono esse forro aqui na minha peça em crochê? Vocês não precisam ter necessariamente uma máquina de costura, vocês conseguem estar fazendo esse forro todo também na mão. Eu ensino pra vocês a costura invisível, olha, vocês nem conseguem perceber a costura aqui. Na minha peça, eu ensino a vocês tanto com a costura invisível na mão, tanto também com a costura na máquina, caso vocês queiram uma segunda opção. Então, olha, ele fica todo com elasticidade, não fica aparecendo os pontos, olha, tanto na costura da mão invisível, tanto na costura com a máquina de costura. Então, se vocês querem aprender a confeccionar esse forro, tanto as medidas, a costura, como que eu faço a costura na mão, então vem comigo. Vou começar aqui apresentando para vocês os materiais que a gente vai estar usando para estar fazendo a costura do forro aqui na calcinha. Ela já está praticamente finalizada, falta só colocar aqui os cordões na lateral para fazer a amarração. E eu vou colocar agora com vocês o forro. A gente vai precisar da peça, claro, da calcinha. A gente vai precisar também desses marcadores aqui que a gente coloca, o alfinete. A gente está precisando de alguns. Tesoura para cortar. E esse tecido aqui, ele é o tecido próprio para forros. Vocês podem ir em qualquer loja onde vende tecidos e lá vocês pedem tecido para forro. Que esse tecido aqui, ele é um pouco mais elástico, então ele é o tecido próprio para estar forrando peças, tanto calcinha de biquíni, tanto a parte de cima do biquíni, então ele é próprio para estar confeccionando e costurando forro aqui. Então vou explicar para vocês dois modos. Um modo se você for costurar à mão e o modo se vocês forem usar algum tipo de máquina doméstica. Agora vocês abrem o tecido em cima da mesa e após vocês posicionam a peça em cima do tecido. Podem colocar a peça bem na marcação que eu estou mostrando para evitar o desperdício, porque assim a gente consegue tirar justamente as medidas certas. Então, vocês coloquem a peça em cima, vão tirando, vão medindo para que ficar certinho. E sempre tendo em mente que precisa ter uma marcação para deixar a margem da costura. Então, vocês já podem vir e podem cortar o forro por toda a peça. Eu vou cortar aqui a minha junto com vocês. Com o molde cortado, agora eu vou dar uma dica para vocês. Podem estar pegando esse tecido e já tirando a marcação deles para fazer o molde. Vocês podem pegar esse tecido e já tirar o molde em cima de uma folha da sua preferência. Pode ser folha de caderno, aquelas folhas offset. Eu, particularmente, uso a folha offset 180 gramas. Porque ela é uma folha mais durinha e assim ela vai ficar por muito mais tempo sem ter o risco de amassar ou perder o meu molde, assim eu vou ter ele para sempre. O nosso molde, ele ficou com 41 centímetros de comprimento, 11 centímetros na parte menor. Ele ficou medindo na parte maior 19 centímetros e 6 centímetros na parte menor. Essas são nossas medidas aqui no nosso molde, lembrando que essa peça e o molde é no tamanho G. Agora, vocês vão abrir a peça do lado avesso em cima do tecido e com isso, agora a gente vai fazer as marcações para estar fazendo toda a costura do tecido, que é o forro, na nossa peça em crochê. Eu vou ensinar para vocês a forma como eu faço a costura aqui no ateliê, mas vocês podem estar adaptando na forma da sua preferência. Vocês podem estar fazendo que nem estou fazendo no vídeo, ou vocês podem adaptar e fazer conforme vocês desejarem. Eu vou pegar a parte que eu vou estar colocando primeiramente os alfinetes e vou fazer essa dobradinha que nem eu mostro no vídeo. Com isso, você vai pegar, dobrar e posicionar bem retinho na peça. E a gente já pode estar vindo, marcando e posicionando com o alfinete, colocando por toda a peça, deixando ela bem retinha.
E essa é uma das partes mais importantes na costura, porque um dos pontos principais é você não pode estar puxando o tecido, porque assim vai prejudicar a elasticidade e não vai ficar com a peça maleável para estar vestindo e costurando depois, vai ajudar. Então, não puxa o tecido nessa parte. Sempre tenta deixar o mais reto possível e vocês vão vir alfinetando toda a peça. Aqui eu estava tirando o excesso da peça, no caso do tecido, para me ajudar e auxiliar melhor, porque como vocês viram, a gente deixa aquela marcação. Com isso, vocês podem seguir da forma como eu orientei para vocês anteriormente, de colocar os clipes, que no caso são alfinetes, por toda a peça para auxiliar a gente. Então, vou colocar aqui por toda a minha peça, seguindo essas marcações, seguindo a margem também da costura. Vou fazer aqui por toda a minha peça. Quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Se vocês estiverem com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Se vocês estão gostando, curte, comentem e compartilhe esse meu vídeo para ajudar a repercutir mais e ajudar algumas pessoas também na produção das suas peças com um forro na peça em crochê. Então, se inscreve no meu canal e obrigada e pode seguir com a videoaula. Como que ficou ele todo finalizado, forrado e colocado os alfinetes. É para ficar mais ou menos dessa forma, todo certinho na peça. Uma das dicas também é que você pode estar colocando e passando um ferro de passar para a peça ficar retinha e auxiliar vocês na marcação, mas tomem cuidado para não queimar um tecido. A linha que eu estou usando é a linha normal, que eu também uso na minha máquina de costura. Vocês podem estar usando a cor, a linha e a marca da sua preferência, mas é muito importante que seja uma cor aproximada do trabalho que você está fazendo, para assim não ficar aparecendo na peça, mesmo que seja uma técnica invisível. Eu vou começar pelo cantinho das peças. Dependente do lado, eu sempre começo pelo cantinho, porque assim como vocês estão vendo, eu estou fazendo um pontinho primeiro para dar segurança no trabalho, para deixar assim a linha presa, e assim eu já vou começando a introduzir. Eu introduzo na peça e vou um pouquinho para frente. Vocês podem ver que eu não estou colocando a linha passando para de trás do trabalho. Eu estou colocando ela no meio mesmo da peça. Eu estou pegando nos pontinhos e nas alcinhas que se formam dos pontos. Vocês não vão colocar e passar a agulha lá para trás. Vocês vão passar por entre os pontos, que nem eu estou mostrando no vídeo. Vocês passam por entre os pontos e passam novamente trazendo para frente para passar no tecido. E com isso, é dessa forma que vai dar a técnica da costura invisível, pois assim não vai estar aparecendo um trabalho lá atrás. Agora, depois de a gente ter dado os primeiros pontos, a gente vai começar de fato o trabalho. A gente introduz novamente com aquela técnicazinha de passar por entre os pontos e vai dar um espaçamento para frente. Com o espaçamento para frente, a gente já sai com a agulha lá na frente também. É muito importante que vocês prestem atenção nessa primeira parte do trabalho, porque aqui é onde muita gente erra. Se vocês assistirem com calma e verem direitinho, vocês não vão errar também. Vão pegar e dar o espaçamento. O espaçamento que vocês derem é o tamanho do ponto e a amostra que ele vai ficar. Então, vocês colocam atrás e já vem novamente para frente. Vocês pegam na base do pontinho onde vocês fizeram anteriormente e passa o outro ponto para frente. E assim vai ficar como se fosse uma peça numa máquina de costura reto. O ponto ele vai ficar na técnica retinha. Vocês podem estar tirando as marcações de alfinetes após a costura para assim auxiliar melhor. Então, como vocês estão vendo, vocês pegam na base do pontinho anterior e já passa a agulha para frente. Fazendo dessa forma, ele vai ficar com a técnica de ponto invisível e os pontos vão ficar bem retinhos.
Pronto, ó, daqui eu vou mostrar pra vocês as configurações que eu uso, tá certo? A minha máquina é essa, ó, Genium Plus. A configuração que eu tô usando é essa daqui do ponto, essa daqui no meio, ó. Aqui é os pontos S1, que é esses daqui, está no A, ó, e eu vou usar esse ponto na minha máquina. E com isso, vocês podem estar seguindo normalmente com a costura na máquina da sua preferência também. Aqui é minha máquina, eu vou estar usando as configurações que eu passei anteriormente. E aqui, novamente, eu vou ressaltar para vocês que não puxem o tecido também aqui na costura da máquina. Então, aqui eu vou seguir costurando com as configurações que eu passei para vocês anteriormente e vou seguir por todo o meu trabalho. Então, vocês podem estar escolhendo a técnica na costura de mão ou da técnica na costura na máquina. Olha, meninas, finalizado a aplicação do nosso forro, olha como que ficou pela máquina, ó. Fica quase a mesma coisa quando você costura na mão. Olha os detalhes, olha como fica atrás, olha, fica a costura invisível, como eu comentei com vocês. Fica lindo, 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 e ainda ele dá um pouco de elasticidade. E se vocês ficarem com alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá? Tem como colocar também a opção de velocidade menor aqui nas configurações, vocês conseguem estar ajustando e tá diminuindo a velocidade, caso vocês não tenham entendido alguma coisa. Se vocês querem um tutorial também dessa calcinha, ó, ficou a coisa mais linda do mundo, os detalhes, falta finalizar só a lateral, que ela é regulável, mas ficou lindo demais. Se vocês gostou, curte, comenta e compartilha e se inscreva aqui no canal. Beijos e até a próxima!